Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio. Bom, vamos direto ao ponto. Tivemos 2 decretos importantes hoje, publicados pelo Procurador-Geral, ambos liberando crédito suplementar para o Executivo. Isso mesmo. O primeiro, decreto 23.390, né? Traz um valor de R$ 3.195.024,58. Quase 3,2 milhões e tem link para consulta, claro. E o segundo, o 23.391, na mesma data, abre mais R$ 7.758.478,40. Bastante coisa. Somando os dois, dá quase 11 milhões, então. Exato. E é, assim, fascinante ver a gestão orçamentária acontecendo, né? Créditos suplementares como esse são basicamente reforços. Indicam que alguma dotação que já existia no orçamento precisou de mais grana. Mostra ajustes necessários durante o ano fiscal. Com certeza. São valores expressivos, né? Impactam diretamente a execução de políticas públicas, o dia a dia. E falando em ajustes, não foi só no orçamento. Teve movimentação nos documentos oficiais também, uma retificação importante. Veio do DEMAB, o Departamento de Habitação. Ah, sim, eu vi. O edital de retificação 0022-2025. Isso, ele altera o edital de abertura 001-2025. Afeta aqueles processos seletivos simplificados para engenheiro civil, arquiteto e assistente administrativo. E a mudança específica foi onde? Foi no anexo 1, aquele que detalha os critérios de pontuação para engenheiro civil e arquiteto. O documento foi assinado pelo diretor-geral, André Luiz de Melo Machado. O resto do edital original continua valendo, tá? Olha, isso levanta uma questão importante, né? Sobre a precisão, a transparência nos processos seletivos públicos. É fundamental corrigir esses critérios de pontuação. Para garantir a isonomia, certo? Exatamente, para garantir que a disputa seja justa, que todos sejam avaliados pelas mesmas regras, evita contestações depois, dá mais segurança para o processo todo. Faz todo sentido. Garante que a seleção seja mesmo pela qualificação. Bom, e seguindo, agora para a área da cultura. A SMC, Secretaria Municipal da Cultura, publicou um edital... O de convocação para a sociedade civil, né? Esse mesmo, o edital 012-2025. Ele convoca as entidades do setor artístico-cultural para se cadastrarem. O objetivo é formar o colégio eleitoral. Que vai escolher os representantes da cultura no Conselho Municipal de Cultura, para o mandato 2025-2027, certo? Isso. E são muitas áreas contempladas, olha. Artes visuais, música, patrimônio cultural, carnaval, pontos de cultura, são 14 segmentos no total. Bastante representatividade aí. Sim, e as entidades que quiserem participar, tipo associações, sindicatos, coisas assim, sem fins lucrativos, claro, precisam ter pelo menos 2 anos de existência e atuação comprovada aqui em Porto Alegre. E tem prazo para isso? Tem sim, e é curto. A inscrição é por formulário eletrônico e vai só até 15 de agosto de 2025. Tem que anexar a documentação toda. Interessante. Se a gente conecta isso com um quadro geral, é um mecanismo bem importante para a participação democrática na gestão da cultura, né? O Conselho Municipal de Cultura não é só para inglês ver. Não mesmo? Ele tem um papel relevante, ajuda a formular, a acompanhar as políticas para o setor. O edital, inclusive, detalha como vai ser. Tem uma comissão para homologar as entidades. Para ver se está tudo certo com a documentação e os requisitos. Isso. E tem regras claras para a eleição dos conselheiros. Por exemplo, quem não pode ser eleito, tipo quem tem cargo de confiança na prefeitura ou mandato político. E o mandato é de 2 anos. Entendi. É uma forma de trazer a voz de quem realmente faz cultura na cidade para perto das decisões. Exatamente. Então, se a gente olha para hoje, vimos movimentações importantes. Esses ajustes orçamentários que são significativos, né? As correções em processos administrativos para garantir mais lisura. E esse chamado para a participação da sociedade na definição das políticas culturais? Pois é. São peças que mostram a dinâmica da gestão municipal em funcionamento, se ajustando, tentando corrigir rotas e buscando envolver mais a comunidade.
Fica então uma reflexão, né? Como é que esses mecanismos todos, ajuste de orçamento, correção administrativa, participação cívica, operando juntos, podem realmente assegurar que as decisões e as representações que saem daí atendam de fato às necessidades tão diversas da população da cidade? É uma ótima questão para se pensar. Como fazer essa engrenagem funcionar da melhor forma possível? Próximo capítulo: documentos oficiais. Ok, vamos direto ao ponto. Temos aqui uns documentos oficiais. Uma movimentação importante do DEMAB, o Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre. Isso. Saiu um edital de retificação, o 002225. Exatamente. E ele mexe diretamente com 2 processos seletivos simplificados que já estavam rolando, né? O 001 e o 003 de 2025. Sim, o foco da mudança é bem específico: vagas de engenheiro civil e arquiteto. E não é uma mudança pequena, certo? Pelo que vi, altera os critérios de pontuação. Exato. O anexo 1 do edital original, o 001-2025, esse anexo detalhava como os pontos seriam dados, né, para essas funções. Isso, como experiência, títulos, essas coisas contavam. Pois é, esse anexo foi alterado. O edital de retificação, o 002225, traz um anexo único com os novos critérios. Interessante. Mostra a precisão que esses processos exigem, né? Totalmente. Mudar critério de pontuação pode virar o jogo para muito candidato, sabe? É um lembrete da importância de acompanhar tudo, cada detalhe dos editais. Para quem está na disputa é fundamental. E para quem está de fora, mostra como a administração pública funciona, né? Ajustando as coisas no caminho. Sim, seja para garantir mais clareza ou para corrigir alguma coisa que perceberam depois. O processo referenciado aqui é o 25.140.0000176.6. Boa. E é importante notar que o edital de retificação, que está assinado pelo diretor-geral, André Luiz de Mello Machado, Sim. ele deixa claro que o resto do edital de abertura 001-2025 continua valendo. E isso, a mudança é cirúrgica, como a gente diz, focada só nesse anexo 1 para engenheiros e arquitetos. Não mexe no resto. Entendi. Os documentos até mencionam de passagem um decreto, o 23.391, com anexos. Isso indica que tem outras coisas acontecendo na prefeitura. Ah, sim. A máquina não para, né? Mas o foco aqui é essa retificação do DEMAB mesmo. Exato. Então, o ponto central dessa nossa análise é esse. Houve uma atualização importante nos critérios de pontuação Justamente. para engenheiros civis e arquitetos no processo seletivo do DEMAB. Quem está de olho nessas vagas precisa conferir urgentemente esse anexo único do edital de retificação 0022-2025. Sem dúvida. E isso, sabe, levanta uma questão interessante para a gente pensar um pouco além. Como assim? Para além dos candidatos que são afetados diretamente. Como essas mudanças, que parecem só administrativas, pontuais, Sim. como elas podem influenciar o perfil dos profissionais que vão ser selecionados? E, por consequência, como isso pode impactar os projetos habitacionais futuros da cidade? É uma boa reflexão. O impacto indireto dessas decisões técnicas, né? Exatamente. Fica essa provocação. Pensar em como esses ajustes finos nos critérios de seleção de hoje podem, de alguma forma, estar moldando a cidade de amanhã. Último capítulo: editais. Bom, vamos direto ao ponto hoje. O foco é o edital 01-2020-25, lá da Secretaria Municipal da Cultura de Porto Alegre. É basicamente um chamado para as entidades culturais se cadastrarem, né? Exatamente. O objetivo principal aqui é formar o colégio eleitoral. É esse colégio que vai escolher quem serão os representantes, titulares e suplentes do Conselho Municipal de Cultura para o próximo biênio 2025-2027. E é uma galera bem diversa que eles querem representar, né? São 14 segmentos culturais, tipo artes visuais, música, cinema, patrimônio cultural, tem pontos de cultura, artes cênicas, livro, literatura, carnaval. Enfim, é bastante coisa.
Ok, vamos tentar desempacotar isso. Pois é, e essa representatividade, ela é chave, sabe? O Conselho Municipal de Cultura não é só para inglês ver. Ele tem um papel, assim, muito importante na participação da sociedade civil. É onde se definem e se acompanham as políticas culturais da cidade. Ter gente atuante de todos esses segmentos lá dentro, isso impacta diretamente o que vai ser prioridade, o que vai ser fomentado em Porto Alegre. É crucial mesmo. Entendi. E para uma entidade poder participar dessa votação, o que ela precisa? Quais são os requisitos? Pelo que vi aqui, tem que ser uma pessoa jurídica, né? Mas sem fins lucrativos, tipo associações, sindicatos, coisas assim. E claro, com sede ou foro em Porto Alegre. Isso. E tem um ponto importante também. Precisa ter no mínimo 2 anos de existência legal. E além disso, 2 anos de atuação cultural comprovada na cidade. Não basta só existir no papel. Uhum. E, claro, tem que representar trabalhadores da cultura ou atuar na promoção de um daqueles 14 segmentos que a gente falou. Certo. Agora, essa exigência dos 2 anos de atuação, será que, por um lado, ela garante experiência, mas, por outro, não pode acabar barrando grupos culturais mais novos? Grupos que talvez sejam super relevantes, mas surgiram, sei lá, há um ano? Olha, é uma questão muito pertinente, sim. A intenção clara por trás desses critérios, né, é garantir que as entidades votantes tenham, digamos, um lastro, uma trajetória já consolidada na cena cultural daqui. Isso dá legitimidade para o processo, evita talvez algum oportunismo, garante que quem vota conhece a realidade. Entendi a lógica. Mas sim, você tem razão. Existe sempre essa tensão, né, entre buscar essa solidez e potencialmente deixar de fora movimentos que estão começando, coletivos mais recentes, que ainda não chegaram nessa marca de 2 anos ou que ainda não se formalizaram como pessoa jurídica, né? É um equilíbrio delicado, sem dúvida. Faz sentido. E na prática, como é que funciona para se inscrever? É tudo online, né? Tem um formulário específico no sistema da prefeitura? Isso. E aí as entidades precisam anexar cópias digitalizadas de uns documentos básicos. O Estatuto Social atualizado, a ata de eleição da diretoria atual, documento de identidade com CPF do representante legal. E o principal, talvez, os comprovantes dessa atuação cultural no segmento que ela representa. Tem que mostrar serviço, né? Exatamente. Provar que atua naquela área. E atenção total ao prazo. Tudo isso tem que ser enviado até às 16 horas e 59 minutos do dia 15 de agosto de 2025. É bom não deixar para a última hora, né? Com certeza não. Imagina a correria para juntar papelada, digitalizar tudo e aí o sistema ficar lento nos últimos minutos. Melhor se organizar antes. Sem dúvida. Depois que a entidade envia tudo, aí entra em campo a comissão de homologação. Essa comissão vai ser formada por 3 membros do conselho atual. Um representante das próprias entidades culturais, o indicado pelas regiões do orçamento participativo, aquele mecanismo de participação da comunidade, né? E um representante do município. Uhum. Eles vão pegar essa documentação toda e analisar se está tudo certo, se a entidade cumpre mesmo os requisitos do edital. E depois? Depois eles publicam o resultado dessa análise. Se alguma entidade tiver a inscrição negada, indeferida, ela tem 5 dias úteis para entrar com recurso. Também é online, por um formulário específico. Ah, bom saber que tem recurso. Sim, mas aqui tem um detalhe importante. O recurso serve para contestar a análise que a comissão fez, sabe? Não dá para aproveitar o recurso para mandar aquele documento que faltou ou para corrigir um que foi enviado errado. Ah, entendi. Não pode complementar depois. Exato. A análise do recurso é feita em cima do material que foi enviado originalmente. Não tem segunda chance para papelada. Ok, então a entidade passou por esse filtro, foi homologada, tá apta. E aí, como é a eleição em si? Pelo que entendi, vai ser numa reunião pública, marcada para isso. Pode ser presencial ou remota, dependendo do que definirem. Isso. Nessa reunião, a primeira coisa é eleger quem vai presidir e quem vai secretariar os trabalhos ali naquele momento. Uma organização interna da própria reunião. Certo. E aí sim vem a votação. Cada entidade cultural que foi homologada tem direito a um voto. E quem vota é o representante legal dela. Ou o substituto que está previsto no estatuto, tipo um vice-presidente ou então um delegado. Mas esse delegado precisa ter uma autorização formal da entidade para votar naquele dia. Entendido. Um voto por entidade habilitada. Isso. E tem também umas regras sobre quem não pode ser eleito para ser conselheiro.
Por exemplo, pessoas que já fazem parte de outros conselhos municipais ou quem ocupa cargo em comissão na prefeitura, sabe? Aqueles cargos de confiança. Ou quem tem mandato eletivo, tipo vereador, deputado, esses não podem. Ah, interessante, para evitar acúmulo, imagino. Exatamente. Isso toca num ponto fundamental. São mecanismos para tentar garantir a independência do conselho, né? Para evitar conflito de interesse ou que uma pessoa acumule muitas funções de representação. Faz sentido. E o mandato de quem for eleito é de 2 anos, sendo que só pode ter uma reeleição seguida. Depois tem que dar um tempo. Certo. 2 anos com uma reeleição possível. Para quem quiser mergulhar em todos os detalhes mesmo, o texto completo do edital 01/22/2025 está disponível online, né? Sim. Dá para achar no site da Prefeitura de Porto Alegre, lá na parte da Secretaria Municipal da Cultura, e também na página do FUNPROARTE, que é o Fundo de Apoio à Produção Artística. Uhum. E se ainda assim ficar alguma dúvida, eles deixaram um e-mail para contato. eleiçõescmc2025@gmail.com. Bom ter o contato direto. Sim. Então, no fim das contas, o que a gente tem aqui é um chamado mesmo, né? Uma convocação para as entidades culturais que já estão organizadas em Porto Alegre. É o momento de se mexer, garantir o cadastro para poder participar da escolha de quem vai representar seus interesses lá no Conselho, nas discussões sobre política cultural para a cidade nos próximos 2 anos. Exato. É um chamado à participação ativa. E isso me deixa pensando, sabe? Considerando essa estrutura toda, que depende de formalização, de ter CNPJ, de comprovar 2 anos de atuação, qual será o desafio real para garantir que a diversidade cultural imensa e super vibrante de Porto Alegre, incluindo aí as manifestações, os grupos que talvez sejam menos estruturados formalmente, que não têm CNPJ, que são mais da rua, da comunidade, para que essa galera toda se sinta e seja de fato representada nas decisões desse conselho? Boa pergunta. É algo para a gente refletir sobre os modelos de participação que a gente constrói, né? Como incluir quem não cabe exatamente nesses formatos mais tradicionais. Fica aí a reflexão. Este é um conteúdo experimental, gerado por inteligência artificial a partir de informações públicas do Diário Oficial de Porto Alegre. Embora façamos revisões contínuas, este podcast não substitui a consulta aos documentos oficiais. Utilize como um complemento acessível e fique atento a possíveis erros. O link para o Diário Oficial está disponível na descrição deste episódio.